E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Mais um vídeo dessa série de projeto de vida. Nesse quarto vídeo, nós vamos falar sobre a importância do se doar. Se você pegou o vídeo aqui, esse aqui é o primeiro que você está vendo, no canal aqui já tem 3 vídeos, né? O primeiro nós explicamos de um modo geral qual que é a intenção do projeto de vida, como que a gente está tocando aqui essas aulas. No segundo vídeo a gente vai falar sobre a importância do autoconhecimento. No outro, a importância do conhecer outras personalidades, do povoar bem o imaginário, com exemplos, com histórias, enfim. E o terceiro ponto, que é esse que eu vou falar hoje, é sobre o se doar, beleza? Bom, se a gente não aprende a sair de si mesmo, sair de nós, a nos doar, dificilmente a gente vai levar uma vida com uma profissão boa, ou vivendo bem a nossa profissão, ou mesmo, independente de profissão, levando uma vida em família bem, levando uma vida com os amigos bem. Então vou começar explicando lá do comecinho. Primeiro eu queria te perguntar o seguinte: quando você chega da escola, na sua casa, o que você precisa fazer? Eu perguntei para isso para alguns alunos que vieram no presencial, a maioria assim, eu preciso limpar a casa, eu preciso fazer a comida, eu preciso esquentar a comida, eu preciso ajudar minha tia, eu preciso cuidar do meu avô, preciso. Aí se eu perguntar, e o que você quer fazer? Nesse exato momento, por exemplo, o que você precisaria fazer? Às vezes você está assistindo esse vídeo, mas não era isso que você precisava fazer. Você está fazendo porque você está com preguiça de lavar uma louça. Então, você precisaria ir lavar a louça agora. Agora era a hora de fazer isso. Estou dando um exemplo. E o que você queria fazer? Eu queria estar dormindo, eu queria estar jogando videogame, eu queria estar, etc. É importante para começar essa aula aqui de hoje, separar bem separadinho dentro da nossa cabeça esse negócio de quero e preciso. São coisas diferentes e tem momento para tudo nessa vida. Para fazer as coisas que eu quero, simplesmente, para fazer as coisas que eu preciso. E tem, às vezes, por exemplo, quando eu pergunto para meninada na escola, no presencial, o que você vai fazer quando chegar em casa? Eu vou comer, eu preciso comer. Tá bom. E o que você quer fazer quando chegar em casa? Eu quero comer. Às vezes o querer e o precisar combinam. Às vezes não. Você quer uma coisa, mas você precisa fazer outra. Guarda essa informação que eu já volto nela. A minha filhinha tá com quase 3 meses. Teteinha, bonitinha, pequenininha. Gente, nenê só faz o que quer. Só faz o que quer. E só faz o que quer no nível tão engraçado que às vezes ela quer uma coisa, mas ela não quer muito bem aquela coisa porque ela não quer pagar o preço daquilo e faz um estardalhaço. Vou dar um exemplo. Esses dias atrás ela se sujou toda de cocô, fez um cocôzão lá graúdo, então se sujou tudo, sujou até a barriguinha dela. Aí a gente foi limpar a bonitinha. Só que ela começou a chorar porque estava suja. Mas quando a gente começou a limpar, ela não queria que tirasse a roupa dela. Então, tipo, ficou numa uma sinuca de bico total, né? Porque quando ela quer comer, ela chora, a gente vai lá, a gente não, minha esposa vai lá e dá mamar pra ela. Quando ela quer que troque, ela chora, a gente vai lá e troca ela. Quando ela quer dormir, às vezes ela não consegue, então ela quer dormir, ela chora, a gente vai lá e ajuda ela a dormir. Ela vive assim, uma criança pequenininha daquele tamanho, é assim mesmo que funciona. Tudo que ela quer, ela faz. Ela não tem ainda deveres, ela ainda não precisa fazer nada. E às vezes ela quer, por exemplo, que você tire o cocô dela, mas ela não quer que você tire a roupa. Só que não dá, não é possível. Então o que ela faz? Ela abre um berreiro. Então você fala assim, dane-se o berreiro dela. Vai lá e troca a fralda, tal, limpa tudo ela, pronto. Dali a pouquinho ela já calmou de novo, ficou tudo belezinha. Só que, bom, para uma criança isso é normal. Ela só faz o que ela quer. E quando ela precisa ser contrariada, ela precisa ser contrariada com uma força que venha de fora. O pai dela tem que contrariar ela, tem que tirar a roupinha dela para dar banho nela quando ela não quer, tem que dar um remedinho quando ela não quer, ou vem uma força de fora. Agora, quando você é jovem, quando você é adolescente, até vem uma força do pai de fora obrigando você a fazer o que você não quer, vem uma força do tio, do professor, sei lá, ou de quem, dando uma forçadinha. Mas aí o jovem tem que começar por conta a fazer o que ele não quer, concorda? Às vezes ele não quer estudar, mas ele precisa, então ele tem que por conta, porque nem sempre a mãe tá perto para pegar no pé e nem sempre a mãe consegue também, porque o desalmado já não quer obedecer mais ninguém, né? Então, ele por conta, ele tem que entender que ele precisa fazer, por exemplo, estudar, mesmo sem querer. Então ele faz um esforço pessoal e dá conta de estudar. Aí quando acabou, aí pronto, ufa, agora eu vou lá jogar meu jogo, vou assistir minha série, vou fazer o que eu quiser lá e etc e tal. Vou fazer o que eu quero e não o que eu preciso. Aí quando ele chega na fase adulta, peraí, na fase de juventude ainda, ele faz muito o que ele quer,
e começa a fazer aquilo que ele precisa. À medida que o tempo vai passando, ele vai ficando um jovem mais jovem adulto, ele vai fazendo mais aquilo que ele precisa do que aquilo que ele quer. Na vida adulta, um adulto maduro, a vida dele é baseada quase que exclusivamente no que ele precisa e não no que ele quer. Sem lousa atrás para escrever fica um pouco difícil de entender isso, eu acho. Mas eu vou tentar explicar assim, ó. Quando você é criança, você faz só o que você quer, você quase não tem dever nenhum, você quase não tem preciso fazer isso. Na fase da adolescência para a juventude, você começa a fazer coisas que você não quer, coisas que você precisa, você começa a se contrariar, até que chega na fase adulta, você tem muitos deveres, você tem muitas coisas que você precisa fazer, e a vida é baseada em coisas que você precisa fazer, e você faz muito pouco aquilo que você quer fazer. Deu para entender? E a vida é assim. Tá tudo bem ser assim. O problema é que, quando você pega uma criança e começa a educá-la para ela entender que ela precisa fazer algumas coisas, mesmo quando ela não tem vontade, ela vai se acostumando com isso. E quando chega ali na juventude, mesmo na adolescência, ela começa a encontrar prazer em cumprir o próprio dever. Então ela começa a fazer aquilo que ela precisa e gostar daquilo. E ela vai se sentindo realizada naquilo. Até que na fase adulta, um adulto maduro, mesmo que o dia dele seja inteiro cumprir tarefas, fazer o que eu preciso, o dia inteiro, ele ainda assim se sente reconfortado, ele se sente satisfeito em cumprir o próprio dever. Ele não tem mais necessidade de ficar assistindo série o dia inteiro para ficar feliz. Ele cumprir o dever para ele já é motivo de satisfação. Quando se educa uma pessoa bem, ela desenvolve e evolui dessa forma. Quando ela não é bem educada, quando ela não se autoeduca bem, ela chega na fase adulta ainda com um comportamento infantil, que ela faz só o que ela quer. E às vezes ela fica tão confusa quanto a minha filhinha de 3 meses. Ela quer ser limpa, mas não quer tirar a roupa. Ela quer ganhar o dinheiro, mas não quer trabalhar. Ela quer ser reconhecida pelos seus valores, mas na verdade ela não vale nada. É louco isso, né? Então entra numa infantilidade, numa bateção de cabeça, numa imaturidade, num... Bah, terrível. Bom, essa é a primeira parte da aula. A gente precisa dividir bem na nossa cabeça que existe por um lado as coisas que eu quero fazer, existe por outro lado as coisas que eu preciso fazer. Essa aula é gravada para alunos do ensino médio, 16, 17, 18 anos ou mais. Talvez tenha algum perdido aí de 15. Mas nessa idade você precisa começar a fazer mais o que você precisa do que o que você quer. Saber trocar um seriado por uma louça, saber trocar um jogo de videogame, seja no celular ou no PC, por uma lição bem feita, uma lição acabada, concluída. Faz o teste. Acabando essa aula aqui, faz uma lista do que você precisa fazer, mesmo que você não queira. Coisas que você precisa. Em curto prazo, as coisas que você precisa fazer hoje. Sei lá, arrumar a cama, ler tal coisa, responder tal pessoa no WhatsApp. Faz uma lista. E aí você vai concluindo essas atividades na ordem. E vai dando um checklist, vai dando um ok. Você vai ver que como cumprir o seu dever dá uma sensação de, nossa, que da hora. É legal isso. E é um prazer grande e muito diferente do prazer de assistir uma série, por exemplo. É interessante isso. É até melhor. Só que você tem que experimentar para poder curtir esse negócio que eu tô falando. Bom, então, separando aí o querer e o dever, o querer e o precisar, a gente precisa, na idade que vocês estão, já desenvolver muito mais habilidade em fazer aquilo que você precisa contra o que você quer. E eu, na minha idade, sem dúvida, minha vida ela tem que ser baseada no que eu preciso fazer e não naquilo que eu quero. Às vezes eu também dou mancada, mas estamos na luta aí, porque de verdade é o que constitui a vida adulta. Bom, o problema, essa foi a primeira ideia, é que nós estamos numa geração, eu falo nós para me enturmar, mas não sou dessa geração, tem 37 já, mas essa geração dos 17, ela dos 15 anos aí, vocês são, desculpa falar assim, mas a verdade é essa, vocês são a geração mais egoísta que a gente já teve na história. É lógico que pode ter alguém que discorde, apresentando algum dado, etc. Mas olha o dado que eu apresento. Essa geração, de todas as outras, é a que menos sabe lidar com qualquer tipo de sofrimento. Todo quanto é tipo de dor é motivo de escândalo.
É motivo de choro, é motivo de angústia, é motivo de depressão. Eu não estou desmerecendo aqueles que de fato sofrem com depressão, eu já sofri com depressão, mas às vezes não é motivo não, mano. Às vezes o que acontece? Às vezes você tem que lavar uma louça, só isso. Às vezes você tem que arrumar um trabalho, é só isso. Só que, ai meu Deus, que inferno, quer ver? Eu costumo dar esse exemplo, né? Se a gente tá com dor de dente, a gente vai no dentista. Marca, agora mesmo eu recebi uma mensagem da moça marcando o próximo dentista meu lá, tal, do postinho, vai lá, faz o tratamento lá e arruma, pronto. A minha avó, quando ela tinha dor de dente, sabe o que ela fazia? Ela me ensinou a fazer. Ela punha pinga na boca. Então, ela ensinou uma vez que eu tava com dor de dente dentro do fundo, me deu um golinho de pinga, eu ponho na boca e segura aquele negócio lá na boca até amortecer. Quando amortece, passa a dor no dente. Olha que beleza. Esse é o tratamento antigo. Por quê? Porque eles não tinham recurso. Quando não tinha recurso, você inventava um jeito de fazer pelo menos amenizar a dor. Com isso, os antigos eles eram muito mais fortes com relação à dor. Tinha uma dor de dente, o cara sabia suportar e sabia aguentar firme. Hoje, qualquer dor a gente se mata. A gente, eu não aguento mais, não sei o quê. A gente tá muito preocupado, virado em torno de nós mesmos, olhando para o próprio umbigo, vendo o tamanho da nossa dor e tudo mais. Isso nos faz muito egoísta. Tanto que a gente é capaz de chegar num amigo, o amigo tá com cara de borocochô, aquela cara de triste, aquela cara de choro. A gente não é capaz de perguntar pro cara o que ele tem. Porque a gente pensa assim, né, mas sei lá, é ele que veja os problemas dele. Mas quando você tá triste, você não gosta que as pessoas perguntam, você não quer que as pessoas se enturmem e saibam de você. Mas vou dar um exemplo um pouco mais cabeludo, que é o mais real. O cara não tá preocupado com a dor que a mãe tá, ele tá preocupado em que a mãe dê dinheiro pra ele pôr crédito no celular, entende? Ele não tá preocupado. Gente, tem uns casos que eu vejo, tipo assim, o cara ele obriga os pais, praticamente, obriga através de chantagem emocional, a viver em torno do próprio filho. Dando comida, dando dinheiro, dando roupa, dando atenção, dando liberdade, etc. Mas o desgramado não tem um dever dentro de casa, ele não faz nada. Ele não sai de si, ele não olha pra mãe. Às vezes a mãe tá lá angustiada e ele tá de boa, só que ele ainda exige que a mãe faça tal coisa pra ele. É absurdo, 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 doideira. Isso é egoísmo. Quando a pessoa só olha para si e não consegue olhar para o outro. Essa geração, na minha opinião, e de todas as pessoas que eu já conversei sobre o assunto, é a mais egoísta de toda a história. Porque todos os povos antigos, mesmo a minha geração, que também é muito egoísta, para trás, de alguma forma, estavam mais habituados a sair de si. Estavam mais habituados a se doar, estavam mais habituados a cuidar dos próprios filhos. Quer ver? Hoje a gente tem uma crise lascada, né? Se você perguntar para os jovens da escola, quem aqui quer casar? A maioria não quer casar. E não estou julgando a intenção de cada um, não. Faz o que você quiser com a sua vida. Mas se questione se... É muito comum quando a gente pergunta isso, e eles dizem que não, eu pergunto, mas por que você não quer casar? Aí se apresentam vários motivos, e, bom, enfim, cada um que veja. Mas tem um motivo que é recorrente, que aparece bastante. Que é um motivo que de fundo tem o egoísmo. Que é assim, eu não quero ter filho, imagina ter que acordar de madrugada para cuidar de filho. Eu não quero casar, imagina ter que ficar assim, dividindo a comida, dividindo a casa, dividindo cama com uma pessoa. Imagina, Deus me livre, isso é muito ruim. Mas porque no fundo não quer dividir, não quer se dividir, não quer se doar. Aí vive uma vida frustrada mesmo, pô. Não sabe amar, não sabe se doar. Bom, deu para entender até aqui? Terceiro ponto. Então, o primeiro que eu falei para vocês é que a gente precisa aprender a separar aí que tem o querer e tem o dever, né? O que eu preciso fazer, o que eu quero. Só que eu preciso aprender a encontrar prazer no meu preciso, no meu dever. Agora eu acabei de falar para vocês que essa geração, infelizmente, ela é muito egoísta. E eu fiz isso ajudando vocês no autoconhecimento para poder perceber, olhar para si, ver o próprio egoísmo e dar um passo acima, sair de si, olhar um pouco para o outro. E a terceira e última parte aqui, porque eu quero fazer o vídeo só de 20 minutos, queria falar com vocês sobre o seguinte, qual que é a utilidade dessa bagaça? Para que você tem que aprender a se doar e na prática o que é isso? Vou dar duas utilidades. Uma bem utilidade mesmo, bem prática, no seu trabalho, ou para que você consiga um trabalho. E o outro no dia a dia aí na sua família ou na sua futura família, quando você casar, ter filhos e enfim. A primeira no seu trabalho mesmo. O cara que não sai de si, ele vai para um trabalho ou ele vai procurar um trabalho olhando para o próprio umbigo. Então ele não consegue enxergar o que está acontecendo à volta dele. Ele fica só preocupado com o salário dele, vamos dizer assim, né? Preocupado apenas em evitar a lei do mínimo esforço, fazer o mínimo de esforço possível porque eu não quero me cansar muito, porque afinal de contas eu já estou muito cansado. Só que quando ele faz isso, ele se fecha,
faz aquele bracinho curto do Tiranossauro Rex e quase não trabalha. Só que quando for ter uma promoção no trabalho, esse desgramado não vai ser o promovido. Porque ele é um vagabundo, entendeu? Usando um exemplo prático. O cara vai lá, ele é contratado para trabalhar no pacote de supermercado. O pacote é aquela profissão mais... que eu saiba, é a profissão mais simples do mercado. É o cara que põe os produtos na sacolinha lá. Se ele é contratado para isso, ele recebe um valor lá, X, para fazer isso. E ele fica naquilo. Acabou, não tem ninguém vindo trazer compra lá, não tá passando ninguém no caixa. Ele cruza os braços, pega o celular, ele fica sem fazer nada. Esse cara vai ser um eterno pacoteiro. Ele nunca vai ser promovido de jeito nenhum. Só que se ele utiliza esse tempo dele e vai na prateleira, sei lá, repor um guaraná, se ele vai varrer um chão, se ele vai fazer qualquer outra coisa saindo de si, ele começa a ter algum tipo de reconhecimento no trabalho dele. Nessa hora, pode ser que você fale assim, mas eu não ganho para fazer outras funções. É mesmo, você não ganha para fazer outras funções. Eu sei disso. Só que o que você vai querer? Você vai esperar que o cara ele te dê a oportunidade? Pegue a oportunidade com a mão de acho, não fique esperando. Sai de você, deixa de ser preguiçoso. Mas eu não ganho para isso, eu sei. E daí? Se você tivesse que fazer um curso para aprender a repor aquele produto na prateleira e depois ser contratado, você ia pagar o curso, não ia? Então aprenda na prática, larga a mão de ser preguiçoso, vai lá e repõe os produtos. Aí você começa a repor os produtos, surgiu a oportunidade de ajudar lá na padaria, que o padeiro já ganha mais do que o repositor. Aí você vai lá na padaria, surgiu a oportunidade de ajudar no açougue, você vai ajudar no açougue. Nessas e mais aquelas, você vai aprendendo as funções. Pode ser que quando surge a oportunidade você seja o contratado. Pode ser que não, pode ser que não. Mas daí você pode até mandar currículo em outro lugar dizendo que você sabe, sei lá, trabalhar no açougue. E você pode sair do pacoteiro no mercado e ir direto para um açougue, para uma padaria num outro mercado. Eu dei um exemplo de uma área que eu trabalhava, eu conheço essa área, que é supermercado. Mas você pode falar de qualquer outra área de trabalho, é sempre assim, é sempre assim. O cara que fica reclamando e só faz exatamente aquilo que ele recebe para fazer, é muito difícil ele ser promovido, porque ninguém conhece o cara direito. Sem contar que esse tipo de gente geralmente é chata. Geralmente dá nó em tudo. Mas eu vou ter que trabalhar nesse lugar sujo. Limpe. Se você limpar, tá limpo. Vai fazer alguma coisa. Deixa de ser egoísta. Isso no trabalho. Um cara que trabalha, é proativo, assim, ele é pra frente, ele evolui fácil. Ele tem facilidade, ele tem chance de emprego. É difícil ele ficar parado. Enfim, isso o doar-se nesse caso é muito útil. Para concluir, também tem o doar-se na própria família, no relacionamento de namoro, no relacionamento com os amigos, dentro da própria família, dentro da própria casa, que é o seguinte: quando a gente para de olhar para o nosso próprio umbigo, as nossas próprias necessidades e começa a olhar para as necessidades das pessoas que nos cercam. Mas eu tô muito cansado. Tua mãe tá cansada também? Ela deve estar. Então vai fazer comida e fala para ela dormir um pouquinho. Vai lá, vai dar um help lá. Eu tô muito cansado. Teu pai também? Então faz uma massagem no pé dele. Quebra um galho pra ele, vai lá, dá uma ajuda lá. Nossa, mas eu vou ter que fazer isso. É assim, ó, gente. Faz o que você quiser com a sua vida. Mas eu tô dando como diz a molecada, tô dando a letra, tô dando a dica de como faz para ter um relacionamento familiar, um relacionamento de namorado, um relacionamento de amigo saudável. O relacionamento saudável é quando um sai de si para ajudar o outro. E o outro sai de si para ajudar o outro. E um sai de si para ajudar o outro. E aí, se você tá me assistindo e pensa assim, tá, mas eu vou fazer isso? A minha namorada não faz isso, ela é egoísta. Tá, então... se você ficar esperando os outros, nunca vai rolar, entende? Comece a sair de você mesmo, comece a fazer o bem. Comece a ajudar o outro, comece a se preocupar com o outro. Vai melhorar na sua questão profissional e vai melhorar também na sua questão familiar. E aí, com isso, a gente volta lá no começo. Mas eu não quero fazer. Bom, mas você precisa, né? Você precisa se doar, você precisa sair de si, você precisa fazer pelo bem do outro. Fechou? Por hoje é só, pessoal. Semana que vem talvez a gente já role um outro vídeo para vocês, aprofundando aí no tema do autoconhecimento. Ou um outro tema que surgir aí dentro desse tripé. Beleza, pessoal? Força aí, comentem aí alguma coisa que vocês quiserem nesses comentários aqui pra gente poder conversar por aqui. Até mais!